Olá, alunos! Tudo bem? Aqui é a professora Juliana. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula do nosso programa Mais Aprendizagem. Na última aula, nós conversamos sobre a água. Lembram disso? Ou melhor, a falta dela, né? E como nós precisamos usá-la de forma consciente, monitorando o nosso gasto, para que todos possam ter acesso à água. Todos precisamos, ok? E hoje a nossa aula é sobre a dengue. Já ouviu falar sobre a dengue? Em meio à pandemia é difícil, né? Mas a dengue é uma doença e que ela precisa ter um olhar especial da nossa parte, tá bom? Então vamos lá. O aumento no número de casos da dengue no Brasil ultrapassou os 500 mil. Olha o número. Nesse ano, gente, 2020. Só no Distrito Federal, os casos aumentaram quase 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, muitos casos da doença. Aqui no Paraná é um pouco menos, porque é um pouco mais frio, mas tem também. Nós vamos ver isso. Mas o que é a dengue? Vamos entender um pouquinho? A dengue é uma doença, certo? Uma infecção viral, geralmente ocasionada pela picada do mosquito Aedes aegypti. Já ouviu falar desse mosquitinho? Esse carinha aqui, ó, marronzinho, fantasiado, cheio de pintinha branca. Se você vê ele, saiba que deve ter algum criadouro por perto. Fica de olho, tá bom? Quais são os sintomas? Como é que eu sei que esse mosquito me picou e de repente que eu estou com a dengue? Então, considera-se caso suspeito de dengue todo paciente que apresente febre de início súbito, que comece do nada, com duração máxima de 7 dias, acompanhada de pelo menos 2 dos seguintes sinais e sintomas. Então, tem alguns sintomas aqui, ó. Cefaleia, que é dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, dor muscular ou articulações, fraqueza ou exântema, que são erupções na pele, certo? Erupções cutâneas, que ocorrem em doenças agudas provocadas pelo vírus. Então, é só em caso mais extremo. Podendo apresentar ainda sangramentos, tendo estado também em dias anteriores ao início dos sintomas em área com casos confirmados da doença ou a presença do mosquito. Então, junta tudo isso. Alguns sintomas. Você esteve com alguém numa região que teve algum caso da doença confirmada. Então, é um caso suspeito, ok? Aqui está o gráfico que eu falei para vocês, ó, aqui da Gazeta do Povo de abril. Então, ele dá a projeção para maio lá, ó, dos casos. Olha como cresce esse gráfico, gente. Olha aqui, ó. 2020 é janeiro. Fevereiro, março, abril, maio. Olha como explode em crescimento o número de casos. Chega a 57.418 em maio, a projeção do Ministério da Saúde. Então, são muitos casos, gente. Vamos para o primeiro exercício? Sobre esse gráfico ainda, ó. Qual foi a porcentagem de aumento de casos da dengue entre abril e maio de 2020? Essa porcentagem é aproximada, ok? Então, se você olhar aqui, não tem o valor com vírgula. Então, a gente aproximou. Agora eu vou dar um tempinho para você fazer.
Conseguiu fazer essa conta? Você lembra que quando a gente pede porcentagem, o jeito de resolver é montando uma regra de 3, onde eu tenho 3 informações e me falta a quarta informação, ok? E outro detalhe, ele quer entre abril e maio, então são as duas últimas colunas ali do nosso gráfico, tá bom? Você respondeu a letra A, 53% aproximadamente? Deu isso? Muito bem. Não deu? Vamos ver como é que é a conta para conseguir entender da onde que vem essa porcentagem? Então, ó, tá ali uma pequena flechinha para identificar os dados, abril e maio, ok? Então, ele quer saber o aumento de abril para maio. Então, quando você trabalha com porcentagem, 100% é o teu total. O teu total é sempre o que você tem no começo, gente. Se eu estou trabalhando entre o aumento de abril para maio, o que eu tinha no começo são os dados de abril, ok? Então, o teu 100% é junto com os dados de abril, é o que você tem no início da situação, tá bom? Então, ó, os dados de abril, 102.427, está junto com o 100%. E eu quero saber o aumento, quanto que foi em maio? 157.418 casos. Esse valor está para uma letra, escolhe uma letra do alfabeto. Eu escolhi letra D. Ok? Da dengue. Como é que você resolve isso aqui? Multiplicando em X. Lembra disso? Você multiplica 2 carinhas, põe o sinal de igual, multiplica os outros 2 carinhas. Então, vai ficar, ó, 102.427 vezes D, eu coloquei esse Xzinho aqui de vezes, de multiplicação, tá? Igual 157.418 vezes o 100, tá bom? Aí você efetua essa multiplicação. Multiplicar por 100 é muito fácil, né? Só você copiar o número e acrescentar 2 zeros no final. Fechou, você fez a multiplicação. E daí, esse 102.427, que está junto com a letra multiplicando, no final ele passa para o outro lado, dividindo com a operação contrária, certo? Então, se eu dividir este baita número, que virou 15.741.800, divido por 102.427 dá 153,68%, porque eu estou buscando uma porcentagem. Professora, mas espera aí, 153%? Não estou entendendo. Você tinha um valor 100%. Quando você busca o aumento de algo, é o quanto passou de 100, tá bom? Eu já tinha o meu 100% e teve um aumento. Então, quanto que passou de 100? Passou 53,68%. Então, essa é a porcentagem do aumento, tá bom? Porque o 100 eu já tinha. É o que ultrapassou o 100. Então, a porcentagem é aproximadamente 53%. Ok? Essa foi um pouco mais difícil? É legal essa ideia do aumento, né? Lembra disso, gente. Fica a dica, ó. Quando você trabalha com porcentagem, o 100% é o teu valor total que você tem no começo da situação, independente se esse valor vai subir ou se ele vai descer, ok? Vamos em frente? Tratamento, isso é bem importante. Como é feito o tratamento da dengue? Não existe tratamento específico para a dengue. Em caso de suspeita, é fundamental procurar um profissional de saúde para o correto diagnóstico. A assistência em saúde é feita para aliviar os sintomas. Então, estão entre as formas de tratamento, que só alivia, gente, tá bom? Então, não tem cura, por isso que nós precisamos cuidar. Fazer repouso, descansar, ingerir bastante água, líquidos. Água, gente, não é refri, tá bom? É água. Não tomar medicamento por conta própria. Isso sempre, galerinha, não se toma medicamento por conta própria, tá bom? Que mais? A hidratação, ela pode ser por via oral, você pode beber muita água, ou se estiver num caso de desidratação mais avançado, aí vai ter que ser na veia. Tem que ir lá no hospital, no postinho e tomar soro via intravenosa, certo? O tratamento é feito de forma sintomática, sempre de acordo com a avaliação do profissional da saúde, conforme cada caso, ok? Então, cada caso é um caso, alguns poucos, gente, se agravam. Tem a chamada dengue hemorrágica, que é bem feia, mas vamos cuidar para que ninguém chegue nesse ponto,
ok? Vamos para o exercício 2? Como parte do tratamento da dengue, tem uma ingestão de muita água, acabamos de falar sobre isso. Se uma pessoa precisa ingerir 3,6 litros de água por dia, quantos copos de 200 ml ela beberá no mínimo? Pensa aí um pouquinho.
Conseguiu fazer essa conta? Você tem que se ater a um detalhe aí. Unidades, tá? Ele dá 3,6 litros e ele dá o copinho de 200 ml. Nós não podemos trabalhar com unidades diferentes, gente, tá bom? Então, antes de qualquer coisa, foca na unidade, a mesma coisa. Então, é mais fácil transformar a unidade maior na menor, que você daí não trabalha com números com vírgula, certo? Então, 3,6 litros, cada litro é 1.000 ml. Então, 3,6 litros são 3.600 ml, tá bom? Então, vamos pensar. Ela precisa ingerir 3,6 litros por dia. Ele quer saber quantos copinhos, então, vai ter que tomar. Você divide 3.600 ml por 200, que é a medida do copinho. Então, dividindo vai dar 18 copos por dia. Então, essa pessoa vai ter que beber 18 copos. É bastante? É bastante. Mas é assim que tem que ser mesmo, para limpar o organismo, ok? Como prevenir? Essa parte é bem importante, né? Nós queremos fugir dessa doença. A melhor forma de prevenção da dengue é evitar a proliferação do mosquitinho Aedes aegypti. Lembra? Aquele marronzinho pintadinho? Eliminando água armazenada que pode se tornar possíveis criadouros, como em vaso de plantas, galões de água, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção e até mesmo em recipientes pequenos como tampas de garrafas. Então precisamos dar uma volta na nossa casa, no nosso quintal, eliminando todo o potinho, todo lugar onde pode parar água, ok? E agora eu tenho um vídeo bem legal de uma das ações que nós devemos fazer para prevenir a dengue. Assista aí e nós já voltamos. Olá, meu nome é Erika Marques, agente de vigilância ambiental. Eu vou mostrar para vocês um criadouro não descartável, a caixa d'água. Deve-se ter uma limpeza de 6 em 6 meses, ou menos, dependendo da localidade. No caso de prédios, de 2, 4 ou no máximo 6 meses. No caso dessa caixa d'água, eu já verifiquei que tem uma fresta e consegui detectar larva do mosquito. Então, o que devemos fazer nessa situação? Primeiramente, esvaziar a caixa d'água. Se quiser jogar nas plantinhas, não tem problema. Esvazie a caixa d'água, pegue uma bucha ou uma vassoura, passe, lave com água e sabão e limpe a parede da caixa d'água para tirar os ovinhos. Lembrando que os ovos do mosquito ficam de 1 ano a 450 dias no seco. Enchendo, jogando água fora e encher só. Em 10 a 20 minutos vai eclodir e vai ter a larva do mosquito, então temos que lavar. Aí lava bem a parede da caixa d'água embaixo, joga uma água sanitária, fecha a caixa d'água e onde tem problema que foi detectado, vedar essa parte para que o mosquito não tenha acesso. É bom verificar se a sua caixa d'água fica com fresta. Se por acaso você verificar algum tipo de fresta, ela não fechar, você pode fazer o uso da telinha. A telinha é baratinha, você pode comprar em qualquer casa de material de construção, colocar a telinha por baixo da tampa e assim vai estar mais seguro e tranquilo. Então é isso, verificar se a sua caixa d'água está bem fechadinha, sem fresta e acabar assim com a proliferação do Aedes aegypti. Entendeu o recado, né? Manda aí para os pais, para os tios, para os avós, para os vizinhos, precisa limpar a caixa d'água. Vamos para o exercício 3? Ele diz assim, falando em limpar a caixa d'água, se precisamos limpar as caixas d'água a cada 6 meses, num período de 2 anos, quantas vezes nós temos que limpar essa caixa d'água? E agora é um tempinho para você pensar em como fazer isso.
Conseguiu pensar em como você vai limpar em 2 anos? Quantas vezes vai ter que fazer? Quantas vezes você marcou? A, B, C ou D? Se você marcou letra B, você só esqueceu de um detalhe, tá bom? Olha aqui, eu tenho marcado 6 meses. A cada 6 meses tem que ter uma limpeza. Então você começa com a limpeza, porque precisa ter. Depois de 6 meses, mais uma limpeza. Depois de 6 meses, mais uma limpeza. Depois de 6 meses, mais uma e a última. Então são 5 vezes. Então se você marcou a 4 é porque você esqueceu de um detalhe, que os extremos contam nesse caso. Então em 2 anos, 5 vezes a limpeza da caixa d'água, certo? Manda aí aviso para os pais, comenta com eles e ajuda também. Tem alguns cuidados bem básicos aqui que nós precisamos ter que vai nos ajudar no combate à dengue. Manter as caixas d'água fechadas, a moça no vídeo já tinha falado. Mantenha tampados os tonéis e barris d'água. Lave semanalmente com escova e sabão os tanques utilizados para armazenar água. Quem guarda a água da chuva, né? Coloca lá, tem um tonel lá para captar da calha, tem que estar limpando. Encha de areia a borda dos pratinhos de flores, certo? Para não ficar aquela água ali na beiradinha. Coloca o lixo todo, com todo objeto não utilizado que possa acumular água. Então, vamos fechar todo o lixo, que pode ter algum potinho ali também que possa guardar água. Coloque o lixo em sacos plásticos, mantenha bem fechado. Manter as calhas limpas, essa é uma dica para o pai e para a mãe. E não deixe acumular água sobre a laje. Quem tem casa que não tem telhado, choveu demais, para lá em cima. Então nós precisamos ter esses cuidados, gente, manter essa higiene na nossa casa, ó, evitar que fique água parada para que não tenha proliferação desse mosquito. São ações muito simples que nós podemos ter na nossa casa, você aí, eu aqui, o meu vizinho, o vizinho teu, o teu parente, o meu parente, e todo mundo fazendo junto vai dar certo, ok? Vamos nos livrar dessa doença. Então não esqueça de estar registrando sua frequência lá no Ambiente Classroom. Se você está assistindo pela TV, não esqueça de levar suas atividades na escola no dia planejado, tá bom? Para que os professores possam estar corrigindo, encaminhando tudo certinho. E nós nos vemos na próxima aula, tá bom? Tchau!